Bom dia a todos. Bom dia, amigos e companheiros do Centro Espírita Caminho da Luz. É um prazer estar e uma honra estar junto com vocês nesta manhã de hoje, nesta manhã de domingo, para mais um Evangelho da nossa manhã. Antes de iniciarmos o Evangelho de hoje, vou passar alguns recados, os recadinhos da nossa manhã, né? Então, o nosso lar mantém um atendimento ininterrupto aos seus assistidos e, como todos sabemos, com a pandemia e o isolamento social, o consumo de itens tem aumentado muito. Nos nossos abrigos, as crianças e adolescentes recebem 6 refeições diárias, balanceadas e preparadas com todo carinho pelas funcionárias da cozinha, sempre tendo o cuidado de montar o cardápio semanal, respeitando as preferências e gostos dos acolhidos. Você sabia que são feitas rodas de conversa com as crianças e adolescentes para entender o que eles mais gostam de comer? E as educadoras e a equipe técnica têm, assim, a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o valor dos alimentos, por limites nos exageros alimentares e criar um clima de bem-estar e participação nas refeições. Por isso, precisamos manter a despensa sempre abastecida e sortida, com produtos de boa qualidade que proporcionem o prazer das refeições na casa. Nesse momento, estamos precisando de arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó integral, biscoitos, maisena, maisena, os biscoitos de leite, maisena, água e sal e creme cracker. Então, a nossa casa ela continua ativa, né? Sempre atendendo aí aqueles que solicitam, que necessitam, né? Então é importante a gente manter as nossas doações para que a gente possa aí manter as nossas atividades, né? Ok? Nós vamos preparar nesse momento, vamos fazer aí a harmonização com uma música que eu preparei aqui para todos nós, antes de fazer o Evangelho da manhã. Todos estão ouvindo?
Então, nesse momento, vamos manter aí a nossa serenidade para receber aí a palavra, né, o Evangelho do dia de hoje. E o Evangelho de hoje tem o tema: onde está o seu tesouro? E é um tema bastante interessante e até uma coisa que eu sempre busquei, né? Sempre o tema me atrai bastante, né? Porque é algo que realmente, se a gente tiver, né, dentro do nosso coração, o que nós trazemos dentro do nosso coração, né? Quais são os valores que nós levamos aí para a nossa vida, né? Então, busquei algumas informações, algumas orientações, assisti algumas palestras, né? E a gente, do próprio Evangelho, que traz essa palavra, os tesouros do céu, no capítulo, capítulo 6 de Mateus, no versículo 19, fala-se dos tesouros dos céus, onde Mateus diz: não acumuleis para nós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e nem ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então isso é uma passagem, né, de Mateus, para dizer também sobre as riquezas, né, quais são os valores que nós damos para as riquezas, para os bens materiais. E aí, se a gente for levar em consideração isso, muitas vezes, aonde nós colocamos os nossos tesouros? O que a gente dá valor para a nossa vida? O que nós estamos colocando, né, os nossos maiores valores? Muitas vezes, nós colocamos valores em coisas, em objetos, né, que não leva a nada. Né? E, na verdade, o que Jesus nos traz, né, de orientação, e esta orientação, assistindo uma palestra justamente para preparar esse tema, achei muito interessante uma palestra do Orlando Dutra, não lembro agora se é esse, Haroldo Dutra, que fala sobre o que Jesus, ele não é no Evangelho de Jesus. Eu achei muito interessante isso. Jesus traz o Evangelho de Deus, né? Por isso que ele fala: eu vim trazer a palavra do Pai. Então, quando a gente lê tudo isso, as orientações que Jesus é o nosso mestre, nosso guia, ele traz a palavra de Deus, nosso Pai. Então, é Deus que nos fala sobre tudo isso, né? Qual é a conduta que nós temos que ter para que a gente possa ir buscar, né, aquilo que é realmente importante para as nossas vidas, aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. E quando Mateus nos fala aqui, né, que nós não devemos juntar tesouros aonde a traça e a ferrugem corrói, o que é isso? Né? O que Mateus quer nos dizer? O que Jesus nos trouxe com relação a isso? Muitas vezes nós damos valores bastante significativos a coisas que não nos engrandece a alma, não nos leva a Deus, nosso Pai, né? Não faz com que nós trilhemos o nosso caminho para Deus. E sim, muitas vezes a gente fica colocando os nossos valores, as nossas crenças, as nossas situações, tudo aquilo que a gente acredita em bens materiais, né? Aquilo que a traça corrói, o ladrão leva. E como nós nos afetamos muitas vezes quando alguma coisa que a gente acaba perdendo, né? Quando nos roubam algo, né? Quando nos roubam
por menor que seja o nosso objeto, quando quebra alguma coisa, né, qual o valor que nós estamos dando para tudo isso? Né? Então muitas vezes a gente tem lá uma grande, ficamos enraivecidos, né? Ficamos bronqueados com aquela situação, mas por quê? Né? Porque aquilo tem um valor tão grande para a nossa vida que isso faz muitas vezes desviar o nosso verdadeiro foco, né? A nossa verdadeira motivação que deveria ser as coisas dos céus. E essas não quebram, né? Essas muito pelo contrário, a gente só junta, né? Junta de bondade, é isso que a gente vai levar conosco, né? Paulo de Tarso fala sobre, é claro que é importante também as coisas que nós ajuntamos, aquelas coisas que nós trabalhamos para isso. Em nenhum momento se fala que nós devemos descartar essas coisas. É isso que é importante deixar bem claro. Né? Isso é nosso, que é nos dado, que é nos agraciado, mas qual é o valor que nós estamos dando sobre isso? Né? Qual que é a importância que nós estamos dando para este bem? Nós somos mero usufrutuários daquilo que Deus nos dá. Né? Então é importante que a gente utilize sim, mas utilize com desprendimento. Né? Isso que Jesus nos fala. Né? Ele não condena de maneira alguma que nós trabalhemos, que nós nos busquemos aquilo, o nosso conforto e até aquilo que eu acabei de falar no início, né? Se nós estamos pedindo doação, essa doação ela vem de onde? Vem dos bens materiais que nós trabalhamos, que nós conseguimos, que a gente consegue compartilhar com os nossos irmãos necessitados. Né? É justamente isso que nós temos que ter, né? Não o apego, não se apegar aos nossos bens materiais, a casa, a carro, enfim, tudo aquilo que são bens perecíveis, aonde, mais uma vez que Mateus fala, né? Aonde a traça corrói e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, tá certo? Então é importante que a gente tenha isso na nossa consciência, na nossa mente. No Evangelho, no homem de bem, ele fala aqui que o homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, né? Porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar contas. Então, aquilo que nos é dado, nós vamos ter que dar conta. Né? Qual o benefício que você fez? Quantos choros você secou com o seu dinheiro? Né? Quantas lamentações você ajudou a acolher? E não só, muitas vezes, os bens materiais. Né? Muitas vezes Deus nos dá tantos talentos, como diz também na parábola de talentos, que é a palavra, que é as duas pernas, os dois olhos, para olhar, para falar com o irmão necessitado, e muitas vezes a gente acaba não fazendo. Né? Então, tudo isso que Deus nos dá, nós prestaremos contas. Né? E aqui no Homem de Bem, do Evangelho, no capítulo 17, né? Ele fala justamente sobre isso. Né? E Deus nos perguntará, né? Que emprego aonde você empregou os bens que eu lhe proporcionei? Né? Então tudo isso é importante que nós prestemos aí atenção. Né? Um outro trecho do Evangelho, agora no capítulo 16, Lacordaire fala sobre os desprendimentos dos bens terrenos. Né? E tem um trecho aqui interessante, importante, né, que fala que vosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse sufocais vossas faculdades amorosas. É o que Jesus trouxe aqui, né, que Mateus escreveu o que Jesus disse. Né? Os bens materiais fazem com que nós sufoquemos
os nossos dons amorosos. E é isso que a gente tem que levar em consideração, né? O que nós estamos sufocando, onde que nós estamos colocando aí, né, os nossos verdadeiros valores. Tem uma outra palestra que eu assisti também essa semana, que eu achei muito interessante, é um rapaz jovem, e ele fala justamente sobre esta palestra, né, sobre esse tema, que é aonde está o seu tesouro. E ele diz que Paulo de Tarso, ele fala da fatalidade que nós, seres humanos, estamos nesta evolução. A fatalidade do homem é orbitar em torno de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, tudo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente faz, afasta também, né, do Pai. E aí é onde que nós começamos a ter os problemas. Quando a gente tem, e aí ele diz o seguinte, que eu achei muito interessante, quando Deus não rege os nossos atos, tudo aquilo que foge desta órbita de Deus, nós começamos a ter problemas. Então, quando o nosso dinheiro não é empregado para os bens que vêm do Pai, né, quando o nosso dinheiro está lá para consumir, simplesmente ser um consumista, né, nós estamos saindo desta órbita de Deus. E quais os problemas que nós começamos a ter? Consequentemente, dívidas se acumulam, né? Depois vem a depressão, vem síndrome do pânico e uma série de situações que nos levam justamente por quê? Porque nós estamos saindo desta órbita do Pai. E aí ele coloca diversas situações, assim é o poder, né? Pessoas que têm lá o poder na mão, seja governante, seja pessoas da empresa, que esquece o seu principal objetivo, por que ele está ali, né? Qual é o motivo que Deus colocou essa atribuição na vida dele. E aí ele acaba fazendo o quê? Saindo desta órbita de Deus e causando problemas, claro, não só para ele, mas para as outras pessoas. Mas o maior prejudicado é ele. Porque tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso semelhante, o que acaba acarretando? Para nós mesmos um grande pesar. E se não sentimos neste momento, a gente vai sentir lá na frente. Se a gente não sente de imediato, consequentemente, ao longo da nossa vida, nós estaremos aí afetando e ferindo, né, todos esses detalhes, essas situações que nos levam a pesar. Tá? Então, tudo aquilo que foge, né, dos atos de Deus, quando Deus não rege os nossos atos, essa é uma fala que ele traz, né, que eu achei bastante significativa, e aí ele coloca poder, dinheiro, sexo, enfim, tudo aquilo que é de Deus, né, e que sai desta órbita provoca o desequilíbrio. Né? Então é muito interessante esta fala desse jovem. Esqueci o nome dele, mas depois eu pego e passo para vocês. Uma outra... Aí eu fiz uma pergunta aqui, né, nessas reflexões. A gente fala muito da bagagem, né? A gente tem lá aquelas... o que nós levamos para outra vida, né? A gente tem esse discurso pronto muitas vezes, né? E aí eu coloquei essa reflexão, né? Qual a bagagem que estamos carregando? O que nós estamos colocando dentro dessa mala? E nessa própria palestra ele fala, se nós tivéssemos que partir hoje, né? Se hoje chegasse o momento falando assim, olha, vamos embora, né? O que você teria dentro desta mala? E aí ele conta também algumas passagens que fala de um sábio que estava no jardim, fazendo lá limpando, né, tirando lá as ervas daninhas do jardim, e aí veio uma pessoa e falou, mestre, você vai ter que sair hoje, né, que você não tem que se preparar, você vai ter, né, uma grande viagem a fazer, né, você vai morrer, né, você vai para a vida espiritual lá, o que você vai levar, você tem que preparar a sua mala, né, o que você vai fazer? E ele simplesmente pensa um pouco e continua catando as coisas lá, fazendo aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, a bagagem dele já estava pronta, né? Tudo aquilo que ele tinha que fazer na vida dele,
ele já fez e estava com consciência tranquila. Aí por isso que nós colocamos nessa bagagem, né? E essa reflexão vem. O que nós colocamos dentro da nossa mala diariamente? Será que ela está pesada de quinquilharias? Que a traça corrói, a ferrugem também corrói, os ladrões vão levar? Ou nós temos situações leves que nós levamos nessa mala a nossa sabedoria, a nossa consciência tranquila, a paz de espírito? Será que nós temos isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mala? Muitas vezes a gente tem lá pessoas que têm 10, 15 malas para cá, vai viajar, é um transtorno, porque leva 2, 3 malas carregadas e muitas vezes não precisa nada daquilo. Ah, mas e se eu precisar? Mas se eu precisar, não vai precisar, certo? E a gente é da mesma forma aqui dentro da nossa vida. Então não basta ter um carro, tem que ter 2, porque é o dia do rodízio. Agora nós não podemos ter nada, porque nós estamos parados. Então veio todo esse processo aí para a gente fazer uma reflexão. Será que nós estamos refletindo? Será que nós estamos colocando dentro dessa nossa mala aí toda essa situação? Então, onde está o teu tesouro? É isso que nós temos que perguntar constantemente. Aonde está o meu tesouro? Aonde eu coloco o valor daquilo que eu tenho, daquilo que eu penso? E quando a gente fala sobre isso, umas coisas também me fizeram refletir bastante sobre aonde está o teu tesouro. Muitas vezes nós colocamos o nosso tesouro, um valor tão grande, em outras pessoas. Nós colocamos o nosso valor tão grande em ídolos. E porque eu adoro aquela pessoa, porque tudo bem, gostar é uma coisa, agora ter tudo isso, até no próprio Evangelho, eu gosto muito da Fonte Viva, e ele fala, tem uma fala, tem uma palavra, uma lição dela, que fala sobre quais os valores que nós estamos colocando para aquelas pessoas que estão no nosso lado. Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, que nós valorizamos tanto, nós colocamos tanto tanto valor por aquilo que ela é fisicamente, e não espiritualmente. E aí a gente acaba, e ele fala isso, a gente pode daqui a pouco ver essa pessoa ir para o monturo, que é a morte, tá certo? Então aquilo que a gente está levando, principalmente com relação ao olhar dela e a colocar ela como um ídolo maior do que outras, aquilo que é necessário, a gente pode se frustrar dessa forma. Tá? Então é uma passagem bastante interessante aí do livro. No livro No Mundo Maior, pelo espírito do André Luiz, tem uma fala bastante importante, um trecho bastante interessante, onde André Luiz, caminhando, fazendo lá uma das excursões dele, junto com Calderaro, ele encontra o avô, ele identifica o avô dele. E ele lembra desses momentos onde o avô, já no final da vida, dele, ele acabou indo para casa, para a casa dos pais lá, e ele sempre tinha os olhos apegados em alguma coisa, porque ele era foi um homem de grandes posses, o avô do André Luiz. E diante de tantas dificuldades, imagina só, o André Luiz era pequeno, quando o avô dele faleceu. E ele foi encontrar o avô dele nas mesmas condições depois de muito tempo. E a gente sabe a trajetória, nós sabemos a trajetória do espírito André Luiz, que ele ficou lá 8 anos no umbral. Então imagina só, ele já em excursões lá no mundo, já tinha passado, já tinha escrito o livro Nosso Lar, no Mundo Maior, se não me engano, é o terceiro livro, terceiro ou quarto livro da série, nessa das excursões lá do André Luiz, e ele encontra o avô dele na mesma condição
que ele o deixou quando ele era pequeno. Tá? E aí, num determinado momento, eles esclarecem o avô do André Luiz, né? E ele identifica o André Luiz, mas não como neto. Ele olha para o André Luiz e fala assim, não, nossa, você é um padre, né? O que vocês vão... E aí eles esclarecem, orientam ele. E ele está segurando aquele monte de ouro com o mesmo olhar é, de apego, né? E a gente sabe que todas essas situações, né? A gente vê o que? Lama, né? Ele estava segurando lama nas mãos, tá? Mas para ele era o ouro. Tá? E quando ele acorda daquela situação, quando ele se restabelece daquela situação, de que esclarecem ele de todas as situações, né, da questão dos bens materiais, do desapego de tudo aquilo, ele começa a encontrar uma certa paz. Então, olha só, né, o quanto é importante a gente não dar um valor excessivo. Usar é uma coisa, né? Abusar é uma outra. Né? O valor que nós estamos dando ao nosso tesouro é aí que está o nosso coração, aquilo que a gente sufoca, né, dentro das nossas percepções. Então é importante que nós, diante deste cenário, né, diante desta fala, nós tenhamos essa consciência, né, de que os tesouros eles são importantes para a nossa vida, para manter a nossa vida física, e ele só serve para a nossa vida física. Os tesouros espirituais, ele alimenta a nossa alma, né? E aí é lá que nós temos que colocar todo o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira motivação. Tá? Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês no Evangelho de hoje. Eu só queria encontrar aqui o nome do rapaz, que eu acho bastante interessante. O nome dele é Arthur Valadares. Arthur Valadares. Tá? Então é um rapaz bastante... Gostei bastante desse tema e é algumas palestras que ele traz aí bastante interessante, né? Uma riqueza, uma profundidade bastante séria diante de tudo isso. Né? Então fica aí a dica para aprofundar esse tema, aprofundar esses conceitos, né, da questão da riqueza e dos bens materiais. Tá? Então é isso. Eu vou chamar nesse instante agora o nosso amigo Jaime, para o Jaime fazer a nossa prece final. Só preciso encontrar o Jaime aqui. Já acionei o Jaime. É só dar um aceitar aí, Jaime. Ô, Jaime, bom dia. Bom dia, tudo bem, André? Seja bem-vindo aí, tudo bom? Tudo bem. Então vamos, nesse instante, né, fazer a nossa prece de encerramento com o Jaime. Fique à vontade, Jaime. Seja bem-vindo aí. Ok. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, tá? E a sua palestra foi muito interessante. Só queria lembrar que realmente, para nós, o dinheiro, a parte financeira, é importante somente para a gente ter uma qualidade de vida aqui no planeta Terra, né? E a gente tem que focar Exatamente. a gente tem que sempre focar na parte espiritual, né? E a nossa elevação e a nossa melhora todos os dias, tá? Ok, então vamos lá? Vamos agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida,
pela oportunidade de comunhão com espíritos de luz, com o Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicar a todos os dias de nossa existência. Convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa intensa e radiante luz que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espíritas presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país e pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. E nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pela nossa casa de oração, o Caminho da Luz, que é este farol intenso e luminoso que se intensifique a cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito nos unem à família, Caminho da Luz, se estreitem mais e mais, especificamente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. E permanecemos nesta sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. E eu acho que você vai colocar uma prece, né, André? Isso. Então, continuando na nossa vibração, vou colocar uma prece para nós encerrarmos o Evangelho de hoje.
Então é isso. Agradeço imensamente aí o convite de fazer o evangelho de hoje, atribuindo os créditos aí, né, tanto da inicial, da prece inicial, que foi feita aí pelo Fagner, Raimundo Fagner, e a prece final com o Aguinaldo Raiol e o Daniel, né? Então, mas que nós possamos refletir durante toda a semana no tema importante falado, né, da questão aí de onde está o nosso tesouro. E uma coisa que não deixem de acompanhar, né, a nossa casa está ativa, atuante, viva, né, nesse momento que nós estamos vivendo afastado, mas não precisamos estar fisicamente lá o tesouro mais uma vez, né? Onde está o nosso coração? O nosso coração está em Jesus ou nas paredes? Claro, a casa é muito importante, nós nos sentimos bastante felizes de estar em comunhão lá todos os domingos, todos os dias, cada um, né, dos trabalhadores no seu dia, mas é importante que nós também valorizemos esse momento de comunhão,
assistindo às lives, participando das diversas atividades que a casa está preparando e a casa não está parada. Tá? Então, desejo a todos uma excelente semana. Obrigado, Soraya, pelo convite. Obrigado ao centro, à direção do centro pela confiança, né, de fazer o evangelho de hoje. Jaime, muito obrigado por estar aqui junto comigo na sustentação, né, desde do dia que nós nos contatamos. Tá? Então, agradeço imensamente a todos aí e uma excelente semana. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. 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 Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.